Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Costuma-se representar o coração de Maria em chamas. Este simbolismo representa e nos lembra o amor divino em que se viu envolto seu maternal coração e o amor aos homens, que tanto nos faz sentir. Na realidade, é impossível poder chegar a compreender a imensidão do amor da Virgem a Deus. Somente ela pode amá-lo tanto assim, pois só ela pode amá-lo com amor de mãe, de filha predileta e de esposa fidelíssima. O amor torna semelhante os que se amam. Ame a Deus, ame-o intensamente, e Ele irá aproximando você dele, santificando-o, elevando-o, purificando-o de todas as escórias de sua humana natureza. Mãe, ensina-nos e ajuda-nos a ser fiéis dispenseiros dos grandes mistérios de Deus. Riccardo Bacchedini nasceu na Inglaterra em 1197, já em meio a uma tragédia familiar. Os pais, que eram nobres e ricos, de repente caíram na miséria. Logo depois morreram e deixaram-lhe como herança muitas dívidas e um casal de irmãos. Por isso Riccardo teve de deixar os estudos com os beneditinos em Worcester e voltou para casa para ajudar a restaurar as finanças. A situação melhorou e ele voltou para os estudos, deixando as propriedades aos cuidados de um bom administrador, resguardando assim os irmãos de qualquer imprevisto. Riccardo completou sua formação na Universidade de Oxford, onde foi eleito reitor. Desde então, começou sua atuação em prol da Igreja, pois eram anos de grande corrupção moral. O povo, ignorante e supersticioso, aceitava passivamente a vida devassa dos nobres e do clero, que há muito estava afastado da disciplina monástica. Riccardo, ao contrário, vivia com austeridade e passou a lutar por uma reforma geral nos meios católicos, para com isso elevar o nível de vida do povo, tanto material quanto espiritual. Na universidade, favoreceu a aceitação dos frades franciscanos e dominicanos, que aos poucos instruíram a volta da disciplina e da humildade entre os religiosos e os agregados. Essa postura acabou gerando retaliações do rei Henrique III ao bispo da Cantuária, sob a orientação de quem Riccardo agia. Perseguido pelo rei, o bispo buscou exílio na França, e Riccardo o acompanhou fielmente até que morresse. Foi neste período que, por insistência do bispo, ordenou-se sacerdote, apesar dos seus 45 anos. Os seus talentos e sua dedicação foram recompensados um ano depois, quando o arcebispo da Cantuária consagrou o bispo de Chichester. Henrique III ficou furioso, apossando-se dos bens da diocese e proibindo Riccardo de assumir seu cargo. Mas Riccardo não se intimidou. Voltou disfarçado de mendigo e, na clandestinidade, atuou durante 2 anos, organizando o trabalho pastoral da diocese junto ao povo explorado. Entretanto, o Papa Inocêncio IV perdeu a calma e ameaçou excomungar o rei, que teve de aceitar Riccardo como bispo. Assim,
ele pôde atuar com liberdade até morrer em Dover, no dia 3 de abril de 1253, a caminho de uma cruzada. Ricardo foi sepultado no cemitério da Catedral de Chichester, e sua santidade era tanta que 9 anos depois o Papa Ubaldo IV o canonizou. Em 1276, com a presença do casal real dos ingleses e outras cabeças coroadas da Europa, o corpo de São Ricardo foi transferido para um relicário dentro do altar maior da catedral, o qual depois foi destruído pelo cismático rei Henrique VIII em 1528. Mas suas relíquias foram secretamente levadas para várias igrejas da diocese. Somente em 1990 elas foram reunidas e voltaram para a Catedral de Chichester, onde foram depositadas na urna sob o mesmo altar. São Ricardo é festejado tanto pelos católicos como pelos anglicanos no dia 3 de abril, sendo venerado como padroeiro dos cavaleiros e dos cocheiros. São Ricardo Bacedini, rogai por nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditais nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou por o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele, e dizia: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. As coisas de Deus são difíceis de ser acolhidas com a mentalidade humana. O homem se apega ao superficial e transitório e não assimila a mensagem que vem do céu, porque é limitado e pecador. Os judeus queriam apedrejar Jesus porque ele falava que era o enviado e filho de Deus. Mesmo realizando as obras que o Pai lhe mandara realizar, e das quais as Escrituras prenunciavam, os judeus não acolheram a sua salvação, que também foi anunciada pelos profetas. As obras de Jesus, no entanto, testemunhavam o poder de Deus que se manifestava nos prodígios e milagres que ele operava. Se até aos homens a Escritura se refere como deuses àqueles que escutam a palavra de Deus, imagine aquele que faz as obras de Deus.
Muitas vezes na nossa vida também acontece isso, quando nos propomos a fazer alguma coisa boa e justa aos olhos de Deus. Não nos olham pelo que fazemos de bom, mas pelo que refletimos de grandioso. Quando alcançamos sucesso e prosperidade, nós também vivemos situações que despertam a inveja e o despeito de pessoas que não compreendem o verdadeiro sentido do que estamos empreendendo. Por outro lado, nós, como judeus, também na nossa caminhada, muitas vezes não assumimos Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque nos detemos no superficial e esquecemos-nos do essencial. Jesus veio à Terra para nos salvar e nos trazer vida nova. Muitos de nós continuamos na mesmice e na mediocridade, esperando por alguém que ficou de vir. No entanto, aqueles que acreditam que Jesus é o enviado do Pai para lhe dar vida nova, têm a sua história transformada. Oremos. Senhor e Mestre, passas pela incômoda situação de ter de conversar com um grupo de pessoas com pedras na mão, prontas para te apedrejar. Dizem que blasfemas porque te mostras como Deus. Queremos pertencer ao grupo dos que creem em ti e te acolhem de coração sincero.